Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos, porque hoje temos Reflexive Pronouns Prep Stuff. Verdade, hoje temos Reflexive Pronouns Prep Stuff. Muito importante, muito necessário se você vai ler textos, se você vai compreender informações em língua estrangeira moderna, língua inglesa. Se cai com uma frequência fantástica em vestibulares, não muito super. Aparece principalmente para as militares uma vez ou outra, mas não é aquela intensidade de personal pronouns, aquela intensidade de conjunctions. Mas aparece. Mas é muito mais importante, muito mais necessário se você vai ler um texto ou se você vai se comunicar em inglês. Daí você usa o tempo todo os reflexive pronouns. Mas super amigo, super amiga, se você está chegando aqui pela primeira vez, está conhecendo o canal, sejam super bem-vindos. Espero que gostem do vídeo, espero que gostem do canal. E se gostarem, fica a dica, se inscrevam, faça parte. Mas super amigo, super amiga, vamos lá trabalhar os nossos reflexive pronouns. Os pronomes reflexivos são usados quando a pessoa é ao mesmo tempo sujeito e objeto de um verbo. Eles estão aqui ao lado na coluna 2. Dá uma olhadinha ali. Myself, eu mesmo. Yourself, você mesmo. Himself, ele mesmo. Herself, ela mesma. Itself, ele ou ela mesma para animais e objetos. Ourselves, nós mesmos. Yourselves, vocês mesmos. Themselves, eles mesmos. Um detalhe muito interessante, muito importante, é que os pronomes reflexivos, eles concordam com o pronome pessoal ou com o sujeito. Então, se você tem uma frase com I, você vai preencher aquela lacuna com myself. Se tem com you, vai preencher com yourself. Se tem com John, vai preencher com himself. Se tem com Hillary, ou com Helen, ou com Mary, vai preencher com herself e assim por diante, sempre concordando com o sujeito. Repito, myself, eu mesmo. Yourself, você mesmo. Himself, ele mesmo. Herself, ela mesma. Itself, ele ou ela mesma para animais e objetos. Ourselves, nós mesmos. Yourselves, vocês mesmos. Themselves, eles mesmos. E não esqueça disso. São usados antes do verbo. Verdade. Eles podem ser colocados antes do verbo para enfatizar o sujeito super. Verdade. Para enfatizar o sujeito. Dá uma olhadinha aqui ao lado. I, myself, receive all the stuff. Eu mesmo recebi todas as coisas. Note que receive está destacado em vermelho. Myself, concordando com I, está precedendo o verbo. The plan itself wasn't a great plan. O plano em si não era um grande plano. Note que itself está precedendo o verbo wasn't, que está destacado em vermelho. Então, sempre que você colocar precedendo o verbo, é porque você tem a intenção de enfatizar o sujeito. Se eu dissesse I receive all the stuff, eu recebo todas as coisas, ninguém me daria muita bola. Agora, se eu digo, cara, eu mesmo, o pessoal, nossa, Gilmar, você mesmo? Como? Conte mais, quero saber. Você desperta atenção, você vai enfatizar o eu. Se você disser the plan wasn't a great plan, não era um grande plano, ninguém vai dar atenção. Agora, se eu disser super, o plano em si, the plan itself, o pessoal vem todo para cima. Conte mais, enfatiza o plano. Então, ao colocar o reflexivo precedendo o verbo, eu vou valorizar, vou enfatizar o sujeito. Repetindo, I, myself, eu mesmo. The plan itself, o plano em si. Antes do verbo, enfatiza o sujeito. E não esqueça disso. I, the plan, sempre concordando com o sujeito. São usados ao final da oração, também para enfatizar o sujeito. Você pode enfatizar colocando antes do verbo e colocando no final da ideia ou final da oração. Dá uma olhadinha nos exemplos aqui ao lado. She brought the books herself. Ela trouxe os livros ela mesma.
Sério? E como é que ela conseguiu? E se não tivesse ela mesma, ninguém daria a mínima atenção. Her father told her about the case himself. O pai dela contou sobre o caso ele mesmo. Se não colocasse aquele himself lá no final, o ele mesmo, ninguém daria atenção para o que eu estou relatando. Então, para darem atenção, para enfatizar, digamos assim, o sujeito, eu tenho duas situações, eu tenho duas opções. Eu posso colocar antes do verbo ou posso colocar ao final da frase ou no final da ideia. Repito, she brought the books herself. Ela trouxe os livros ela mesma. Her father told her about the case himself. O pai dela contou a ela sobre o caso ele mesmo. E não esqueça disso. Outro detalhe super, sempre concordando com o sujeito da frase. São usados após o verbo. Note o verbo cut no primeiro exemplo. Note o verbo killed no segundo exemplo. E note os reflexivos que vêm após o verbo. Quando eu coloco os reflexivos após o verbo, é porque eu estou expressando que o sujeito está realizando e ao mesmo tempo está recebendo a ação. George cut himself with that axe again. George cortou-se com aquele machado de novo. The witness killed herself last week. A testemunha matou-se semana passada. Então veja bem, no primeiro exemplo do George, o George executou a ação cortando. Ele recebeu a ação sendo cortado. No segundo exemplo, a testemunha realizou a ação matando. Recebeu a ação sendo morta. Então colocou após o verbo cut, que está destacado em vermelho, após o verbo killed, que está destacado em vermelho, você vai expressar que o sujeito, ele executou e ao mesmo tempo recebeu a ação. E não esqueça disso também. Mas, lembre sempre, George é sujeito. Lembre sempre, the witness é sujeito. Sempre concordando com eles. São usados após a preposição by, significando alone, que significa sozinho. Verdade. Se a pessoa está naquele canto, ela não quer ninguém por perto, quer ficar só ela, distante de todos, dizemos she wants to be alone. Igual aquela grande atriz Greta Garbo, que ao deixar a carreira, ao se aposentar, ao abandonar os palcos e as telas, disse I want to be alone. Correto? E com myself, yourself, himself e com a preposição by, quando é que eu uso? Super. Eu uso o sozinho com by quando eu quero fazer a situação sem ajuda de ninguém. Então, normalmente, se eu vou executar uma ação e quero executar sem ajuda de ninguém, eu digo I want to do it by myself. She wants to do it by herself. Agora, se ela quer ficar lá no canto e não quer ninguém por perto, daí é she wants to be alone. Vamos ver os dois exemplos aqui ao lado. Saul helped those people by himself. Ele ajudou aquelas pessoas sozinho. Ninguém ajudou. Esta é a intenção. Destacar que ninguém ajudou. Jessica is studying by herself. Ela está estudando sozinha. Ninguém está estudando ela. Ninguém está dando qualquer apoio. For the SAT exam, que é o Enem americano. Então, para expressar que o sujeito realizou a ação sozinho, sem ajuda. Diferenciando de alone é quando ele está isolado lá no canto. E não esqueça disso. Saul, Jessica são os sujeitos, sempre concordando com eles. São usados após uma preposição. Tem um cantor inglês, ele veio aqui para o Brasil recentemente, o nome dele é Billy Idol. Ele cantava uma musiquinha muito interessante dizendo assim, Dancing with myself. Ou Dancing with myself. Dançando comigo mesmo. Preposição with, myself reflexivo. Após reflexivo ficou legal. Ele está um pouco envelhecido agora, mas continua arrasando em palco. Então, você pode usar o reflexivo, assim como o Billy Idol usou na canção dele, após uma preposição. Dá uma olhada nos exemplos aqui. They are looking at themselves. Eles estão olhando para eles mesmos. Helen is just interested in herself. Ela está apenas interessada nela mesma. Como eu digo sempre, e não esqueça disso. E lembrando, olha o they, olha o Helen. São os sujeitos e nós concordamos com eles. São usados com sentenças imperativas.
Imperativo é aquela ordem dada com o verbo, é aquela ordem iniciada com o verbo super amigo, super amiga. Tipo assim, do it, faça. Study math, estude matemática. São duas ordens iniciadas, sugeridas com o início do verbo. Se é imperativo negativo, você coloca don't. Super. Tem um vídeo sobre isso aqui no canal também. Só colocar lá imperatives e já aparece um vídeo bem legal para você, se você tiver interesse. Vamos lá? Então, nós temos aqui dois exemplos. Dudes, serve yourselves. Ou seja, se sirvam. Vocês mesmos façam por vocês mesmos. Segundo, ok, Emily, suit yourself. Faça como quiser. Então, tem o verbo serve e tem o verbo suit. Primeiro, para plural, falou com várias pessoas. Segundo, para singular, falou com uma pessoa apenas. E não esqueça disso. Dudes, Emily, plural em cima, singular embaixo. Drills são os exercícios. Vamos lá? Complete the sentence with the correct reflexive pronouns. Sempre concordando com o sujeito. Quer fazer no seu caderno? Sem problema. Quer nos acompanhar aqui? Welcome, seja bem-vindo. Temos aí we na letra A. Temos aí they na letra B. Temos ali you na letra C. Temos ali that girl na letra D. E temos ali I na letra E. Sempre concordando com o sujeito. Vamos lá? Preparados? We, ourselves, nós mesmos, feel that what we did is right. Sentimos que o que fizemos é certo. They speak for themselves. Eles falam por eles mesmos when they talk about it, quando falam sobre isso. Be careful or you'll burn yourself. Cuidado, ou você vai se queimar. See what that girl did to herself. O que aquela garota fez para ela mesma. How can I make myself? Como eu posso fazer a mim mesmo have a miscarriage, ter um aborto espontâneo? I can't have this baby. Então, na letra A, ourselves, concordou com we. Na letra B, themselves, concordou com they. Letra C, yourself, concordou com you. Letra D, herself, concordou com that girl. Letra E, myself, concordou com I. Assimilou? Vamos ao segundo exercício. Perguntas e respostas. Are you sure? Tem certeza, super, tem certeza. You don't need any help? Que você não precisa de ajuda? Você sabe. SAT is a tough exam. O SAT é um exame duro, né? I'm pretty sure. I prefer to study by myself. Letra B, is Jeff interested in those issues? Está Jeff interessado naqueles assuntos? Jeff, he's just interested in himself, nele mesmo, concordando com he. Did she have any help to fix the mistakes she made? Ela teve alguma ajuda para resolver, consertar os erros que ela fez? No, she fixed them by herself. What are you guys doing? O que vocês estão fazendo? Stop that! Parem com isso! We make any decisions ourselves. Bacana? Então, na letra A, myself concordou com I. Letra B, himself concordou com he. Letra C, herself concordou com she. E na letra D, ourselves concordou com we. Bem simples, bem tranquilo. Testes. Preparados? Vamos lá. Mackenzie, São Paulo. Mark the options that complete the sentence correctly. Vamos ver, tem 3 espaços, 5 alternativas com 3 coisinhas em cada alternativa. Pause, faça e volte. Mas antes, pause. Mas espere um pouco, super, espere um pouco. Deixe eu ler a frase. I think of too much. My aunt thinks of as well and often forgets to think of. Agora eu já li a frase. Agora pause, faça e volte.
Voltou super. Qual que você escolheu? Por acaso foi esta aqui? I think of myself too much. Penso demais em mim mesmo. My aunt, minha tia, thinks of me. Ela pensa em mim. Após preposição, sem problema nenhum. Vimos isso na aula passada, na aula de personal pronouns. Verdade. As well and often forgets to think of herself. Ela esquece de pensar nela mesma. Segundo teste. IFA JCL. Mais um teste que o Jomar colocou lá para testar vocês adequadamente. De uma forma um pouquinho mais exigente. Vamos ver qual a frase que o Jomar colocou ali ao lado. It embodies a powerful racial theme. Because the invisible man is invisible not in... E olha aí um espaço. Vai ter que preencher com uma das alternativas. But because others blinded by prejudice. Pride and Prejudice. O nome de uma obra fantástica de uma escritora inglesa. Caiu no Enem e está aqui no canal. Significa preconceito. Cannot see him for who he is. A lacuna é preenchida por... Escolha uma das 5 alternativas. Letra A, itself. Letra B, herself. Letra C, himself. Letra D, itself. E letra E, ourselves. Pause, faça e volte. Voltou? Qual que você escolheu, super? Por acaso foi esta aqui? Letra C. Invisible man, himself. Outra invenção, IFA JCL. The alternative that completes the sentence below is... A alternativa que completa a sentença abaixo é... Vamos ver a frasezinha colocada lá. Spanish legislation does not provide for a worker to be granted leave if there is the only way for... Um espaço. To avoid risk to... Um outro espaço. Or the embryo. É para testar vocês. Pause, descubra, escolha e volte. Mas antes, pause. Voltou super? Que beleza. Qual foi? Her e herself. Parabéns, congrats. EFA-JCL. Cynthia, her cousin, o primo e a Cynthia, did the work by themselves. Significa que, nossa, essa é fácil, o Jomar não está testando, ele está presenteando você. Escolha. Pause, faça. Voltou super? Qual que você escolheu? Por acaso foi esta aqui? Beleza. Congrats. Fazem o trabalho sem ajuda. By themselves, ninguém ajudou a eles. The end. Como nos filmes, digo sempre. Só para homenagear, só para não esquecer. E daí, super amigo, super amiga, você que acabou de chegar. Gostou do vídeo? Foi útil para você? Que ótimo! Então fica a dica, se inscreva, faça parte. Ah, um detalhezinho, aquele like é importante. Ele valoriza o vídeo e faz com que o vídeo vá para um número maior de pessoas, tá? Então se puder dar um like, sempre vai beneficiar e vai divulgar melhor para pessoas que, assim como você, precisam dessas informações, correto? Ah, não esquecendo, sempre aqui ao lado. 4 sugestões bem bacanas, bem legais. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Bye bye!